Chegou a hora da gente ver o que é destaque nos jornais de hoje, quais são as principais manchetes. Vamos comigo aqui, a começar pelo jornal O Globo. Tem aqui em cima a deputada estadual paulista, Janaína Pascoal, e um debate que está acontecendo aqui muito forte em São Paulo sobre a questão das cesáreas. Porque a Janaína Pascoal defende um projeto de lei em que a mulher pode escolher no sistema público de saúde se quer ter o parto normal ou se quer a cesariana. E aí uma grande discussão, porque as taxas de cesariana no Brasil são muito altas, nos hospitais privados, por exemplo, chegam a mais de 90%, e a Organização Mundial de Saúde recomenda o parto normal. Mas ela diz que as mulheres ricas, por exemplo, podem optar pelo parto normal, já as pobres não, então pelo parto, desculpe, pela cesariana, as pobres não, então teria que dar essa opção no sistema público de saúde. Uma grande discussão, inclusive, sobre o impacto que isso teria do ponto de vista econômico, porque a cesariana também é mais cara, além de ser menos segura, segundo os médicos. Bolsonaro, entrevista exclusiva que o Globo fez, sou assim mesmo, não tem estratégia. O presidente acabou chamando a repórter do jornal depois de uma solenidade que teve no Palácio. Ela se aproximou dele e ele falou: vem comigo. Subiu, foi até o gabinete, acabou conversando com ela, deu uma entrevista exclusiva para Jussara Soares, em que ele fala sobre as declarações polêmicas dos últimos dias. As declarações que têm repercutido, inclusive, no Palácio do Planalto, a respeito do pai do presidente da OAB, a respeito do massacre, que ele disse que não ia falar nada para não polemizar, do massacre em Altamira, e outras declarações relacionadas ao meio ambiente, relacionadas ao garimpo nas áreas indígenas. Enfim, ele falou que não é uma estratégia, que ele não tem uma estratégia definida, que isso não tem a ver com questões eleitorais. Olha a aspa dele qual é. Eu sou assim mesmo, não tem estratégia. Se eu tivesse preocupado com 2022, não daria essas declarações. Está falando da eleição em que ele pode disputar a reeleição, tentar a reeleição em 2022, e falando que, admitindo de certa maneira que está acenando para um lado específico do seu eleitorado, aquele mais conservador. Ele falou também que está conversando com estrangeiros para criar pequenas serras peladas para serem exploradas por indígenas e transformar a Baía de Angra numa Cancún brasileira. Aqui, essas pequenas serras peladas já têm, de fato, uma discussão lá no Ministério de Minas e Energia para permitir o garimpo nas áreas indígenas. O que a Constituição diz? A Constituição fala que pode ser permitido o garimpo nessas áreas, mas tem que ter regulamentação no Congresso. É essa discussão e essa minuta que o Ministério de Minas e Energia está preparando quer colocar as regras e tornar mais simples essa discussão. Olha aqui, se na Bolívia um índio pode ser presidente, porque aqui eles têm de ficar confinados. De novo, aquela avaliação deles sobre a questão indígena. Paraguai em risco de impeachment por crise em Itaipu. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. A situação está complicada para o presidente paraguaio, Abdo Benítez. Está bem complicado, ele não tem maioria no Congresso. A eleição no Paraguai ela é feita em primeiro turno, então complica um pouco depois, você não é eleito com a maioria, porque você pode ganhar só no primeiro turno, não tem como aqui o sistema brasileiro. E lá já caíram 4 grandes integrantes do governo por causa dessa discussão de Itaipu. O que é isso, basicamente? A questão da energia. A energia que é dividida entre uma binacional, né, entre o Brasil e o Paraguai. O Paraguai vende grande parte da energia para o Brasil porque não consegue consumi-la toda, é um país pequeno, mas ele usa uma energia excedente, que é chamada, que é uma energia que entra para o Paraguai com um preço mais baixo, porque não tem impostos nem os juros da dívida da construção de Itaipu, que foi bancada pelo Brasil. Então tem toda essa discussão, essa energia mais barata, ela de certa maneira é financiada pelos brasileiros, os paraguaios demandam ter mais acesso a essa energia barata, que eles financiam a indústria por meio dela. Tem uma grande discussão em torno desse assunto. Teve um acordo feito no Brasil-Paraguai em maio a respeito disso, só que no Paraguai caiu muito mal, porque não foi discutido com a população, e é por isso que o presidente está sendo criticado. Itaipu tem uma importância enorme, fornece 90% da energia para o país. Só para vocês entenderem o que é essa discussão que está tendo por lá. Witzel, dependente que vive na rua, será internado à força. A gente mostrou há pouco uma reportagem que falava sobre isso, com base na nova lei que foi aprovada em junho
no Congresso que você pode fazer a internação involuntária, não precisa mais da autorização da Justiça para esse tipo de internação. E Trump quer livre comércio com o Brasil. Essa foi uma declaração que ele deu, inclusive, para a nossa correspondente, Raquel Krahenbu, ontem ali na Casa Branca, e falou que quer o livre comércio com o Brasil. Agora uma discussão como é que vai se dar isso, porque o Brasil está lá no Mercosul. O Brasil tem 3 acordos de livre comércio só que foram firmados via Mercosul, que são com países como Egito, Israel e Palestina. Só esses 3 que o Brasil tem livre comércio. Poderia fechar um com os Estados Unidos, mas se tiver questão tarifária junto, tem que passar pelo Mercosul. Brasil, quando é tarifa, tem ali a discussão do bloco. Então, ainda não se sabe como se daria esse acordo de livre comércio. Só lembrando para vocês, o Brasil hoje é superavitário na relação comercial com os Estados Unidos, $1 bilhão em superávit, exporta 14 bi e importa 13 bilhões. Vamos aqui, Estadão. Tem uma foto sobre a produção de café, pequenos cafeicultores. Trump defende o livre comércio, acabei de falar. Combate à lavagem ficaria muito prejudicado. Uma entrevista exclusiva com Roberto Leonel, que é o presidente do COAF. Ali na pontinha, a gente já falou rapidamente, a repercussão, inclusive dentro do Palácio do Planalto, que teve uma reunião ontem para se discutir as declarações mais polêmicas que têm sido dadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui embaixo, essa foto de uma familiar de um dos mortos no massacre em Altamira. Cidadania e educação sofrem os maiores cortes, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O contingenciamento que está tendo, depois dos 30 bi, quase 30 bi, mais 1 bi e 400 milhões, a maior parte nas pastas de cidadania e educação. Vamos agora para a Folha de São Paulo. Aqui tem essa foto, que é a transferência justamente dos presos, dos líderes da rebelião e do massacre que foi feito lá no Pará. Então, indo parte deles para os líderes, para os penitenciários federais. A notícia ali na ponta trata disso. Ato de Bolsonaro pode atrasar aval a acordo União Europeia-Mercosul. Essa matéria aqui fala daquele encontro que estava marcado do Bolsonaro com o chanceler francês anteontem, Jean-Yves Le Drian, que é um integrante super poderoso do governo Macron, e veio para o Brasil para conversar com o presidente Bolsonaro, para conversar com o chanceler brasileiro, e não foi recebido por Bolsonaro. Então, o jornal, com base em apuração com diplomatas franceses, diz que pegou muito mal, o chanceler ficou muito incomodado com esse cano, porque depois teria visto, inclusive pelas redes sociais, que na mesma hora, um pouquinho depois da hora do encontro previsto, o presidente foi cortar o cabelo. Aquela live que ele fez cortando o cabelo e colocou na Facebook, a live que ele falou também sobre o pai do presidente da OAB. Então, pegou mal, e isso faz com que os ânimos fiquem um pouco, que os dois lados fiquem um pouco desgostosos, o Brasil em relação à França, por causa das declarações dos franceses relacionadas ao meio ambiente. Aquela coisa que a França tem forçado o Brasil a se posicionar, a se comprometer com o Acordo de Paris. Aqui tem uma matéria exclusiva que foi feita pela Folha de São Paulo. Também Brasil vai à reunião com negacionistas do clima pela primeira vez. Então, é a presença de diplomatas brasileiros nessa reunião, de cientistas que negam que haja o aquecimento global. Essa é uma grande discussão nos Estados Unidos. A maior parte das agências, aliás, as agências governamentais que tratam disso, que é uma série, quase uma dezena de agências, dizem que há, sim, o aquecimento global, que a temperatura da Terra tem subido, mas o próprio presidente Donald Trump não é um entusiasta dessa discussão, coloca essa discussão em xeque. Enfim, o Brasil foi participar desse encontro com os negacionistas. Bancos fecham agências e reagem ao avanço digital. Olha, quem acompanha o Em Ponto aqui, discussão econômica, sabe que a gente fala bastante sobre as fintechs. E é sobre isso, as fintechs repercutindo aqui nos bancos. Como as fintechs operam basicamente por meio digital, isso tem um impacto no custo da fintech, no custo da operação do dinheiro. O que faz? Faz com que elas fiquem mais vantajosas, às vezes, a depender da operação. O banco está correndo atrás. Então, os bancos estão fechando as agências e tem a demissão das pessoas que trabalham, dos bancários. Então, aqui, ó, a discussão aqui em números, 62 mil postos de trabalho já foram fechados, dos bancários, desde 2013. Só nesse primeiro
semestre de 2019, mais de 2.000 postos. Então, essa discussão é o efeito colateral ruim dessa tentativa dos bancos fazerem frente à concorrência das fintechs. Lembrando que o lucro dos bancos só nesse segundo trimestre foi de 17 bilhões de reais, dos grandes bancos, Itaú, Bradesco e Santander. Deixa eu ver o que eu separei mais para vocês aqui para a gente falar. Excedentes do pré-sal atraem 11 estrangeiras. É aquele leilão que está marcado para novembro do excedente do pré-sal. A gente fala um pouquinho sobre isso. O que é aquele acordo em 2010 que foi feito lá com a Petrobras, que deixava a Petrobras explorar 5 bilhões, descobriu-se que tinha muito mais petróleo por lá, refez-se o acordo. Então, esse excedente vai a leilão. E aqui o Ministério de Minas e Energia dizendo, uma declaração de um integrante do Ministério animadíssimo, dizendo que já há mais ou menos 11 estrangeiras, 11 empresas estrangeiras interessadas nesse leilão que pode render para o Brasil cerca de 100 bilhões de reais, desculpe. Essas foram as principais notícias do dia hoje. Bom, continuando aqui, em 30 anos, mais da metade da população mundial vai ter miopia. A previsão é da Organização Mundial de Saúde. Se antes a gente achava que esse era um problema de causa exclusivamente hereditária, hoje a comunidade científica já afirma que o estilo de vida também contribui e muito para esse mal. O Caio tem apenas 11 anos e 1,25 graus de miopia. Eu estava sentando na minha carteira, A professora começou a passar conteúdo no quadro quando eu percebi que eu não estava enxergando muito bem. A miopia é uma das doenças mais comuns no globo ocular, de caráter genético hereditário, que geralmente surgem na infância e depende de fatores externos para se desenvolver, como o celular, por exemplo, já que ele está sempre ali, pertinho dos nossos olhos. O olho começa a passar bastante trabalho, porque ele focaliza muito tempo perto e a imagem começa a ficar borrada de longe, começa a estimular até uma miopia acomodativa, que a gente chama por estresse muscular. Por conta dessas tecnologias, a Organização Mundial da Saúde prevê que no ano que vem, 35% da população mundial esteja com miopia. Já em 2050, a estimativa é que a doença atinja mais da metade desse público. Aliás, crianças que vivem nas cidades têm quase 3 vezes mais chances de desenvolver a miopia. Então, as dicas são as seguintes. Quanto mais tarde a criança usar o celular, melhor. E quando for usar pouco tempo, uns 10 minutos. Então, a gente tem que estimular as crianças a brincar, a olhar para longe, a fazer o olho trabalhar. O Caio e a mamãe Iloni já aprenderam. Ele tem horários para usar, então ele usa depois do meio-dia que ele vem da escola, ele almoça, depois do meio-dia, então ele pode jogar. Antes de descobrir a miopia, aquele Caio lá, ele ficava só jogando, e agora, hoje em dia, eu saio para fora, eu me divirto com meus amigos, por causa que não é só o celular que importa,